Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio, a nossa primeira live dos Escritores Anônimos Brasil. Temos o prazer hoje de receber o escritor Leonardo J. Santos, que escreveu o Conto do Assovio. Assovio. Tem outro livro que eu vi, não? Qual é o outro livro? É um O outro outro, conto. o outro livro que ele acabou de ser lançado, na verdade, é A Jornada do Assovio, que é a continuação do Conto do Assovio, que é onde tudo começa. Não, mas na sua dedicatória final tinha outro falando sobre outro livro. Era um livro ou era um outro conto? Ah, é o livro que começou tudo lá atrás, que é o Banco dos Leões, que ele está disponível de graça no Wattpad. Entendi. Então tem aí, são três livros, né? Sim, isso. Certo. Deixa eu ver se. Pronto, vamos iniciar? Bora Ok. que bora. Então seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar esse convite, nesse projeto que estamos fazendo para divulgar autores nacionais que estão começando agora, ou que já estão no mercado, mas ainda não tem grande visibilidade. Faz muito tempo que você escreve? Faz algum tempo, eu diria que pelo menos uns 12 anos. Foi quando eu comecei a me encontrar como escritor mesmo, foi lá para 2014, mais ou menos. E como foi que começou essa descoberta da escrita, em querer ser escritor? Bom, em 2014 eu participava de alguns fóruns online, conversando sobre cultura geek e tudo mais. E em um desses fóruns tinha desafios para artistas, ilustradores, escritores, enfim. E um desses desafios me chamou a atenção e eu quis participar. Que a proposta era desenvolver um conto onde o mundo era, na verdade, adaptado para animais ao invés de seres humanos. Então, como seria esse mundo? Então, como seria o transporte nesse mundo, os meios de transporte e as casas seriam iguais? Né? Quais seriam as questões sociais desse mundo? E aí eu comecei a pensar nisso, a pensar, e acabei desenvolvendo um conto que eu chamei de O Banco dos Leões, né? Que é uma historinha bem curta, onde uma corça, na cidade dos Cervos, para você ver, eu nem dei nome às cidades. Na cidade dos Cervos tinha uma corça que trabalhava na prefeitura dos Cervos. Era o meu mundo na época, porque eu era telefonista na prefeitura da minha cidade. E aí ela descobriu um dia que a cidade ia falir, todo mundo ia passar fome, porque a chave do Banco dos Cervos tinha sido roubada pelo prefeito da cidade dos Leões há muito tempo. E aí, em vias de ver o seu povo colapsar, ela toma uma decisão. Ela vai para a cidade dos Leões para encontrar onde está a chave do Banco dos Cervos. Só que ela vai disfarçada de leão, usando uma juba falsa para não ser devorada. E aí eu escrevi esse conto rapidinho, só o começo da história, mas apresentando essa proposta que eu acabei de falar. E postei no fórum, como quem não quer nada. Quando eu terminei o conto, a minha cabeça tava uma panela de pressão, borbulhante. Eu falava, nossa, essa história pode continuar assim, assim, assado. A história ganhou vida, e eu não parei de escrever. E aí surgiu o livro, O Banco dos Leões, que eu fui escrevendo capítulo por capítulo, semana após semana, e postando no Notepad. Agora, se eu não me engano, ele tá chegando perto das 5 mil visualizações, uma coisa assim, que é uma coisa bem grande. Ele tá em alguns rankings bem interessantes lá na plataforma. E é uma história que eu terminei ela em 2017, se eu não me engano. E quando eu terminei essa história, eu falei, cara, eu quero saber como que eu fiz isso. Eu nunca tive experiência na prática literária em si, mas foi ali que eu me encontrei como escritor mesmo. Cara, eu quero fazer mais. Eu quero descobrir qual que é a técnica por trás dessa magia que aconteceu comigo aqui. Que só quem criou um mundo fantástico sabe o arrepio que dá. Como é gostoso de estar ali descobrindo as coisas junto com os personagens. Então foi nessa época que você decidiu cursar letras? Ou já Foi. estava cursando? Não, foi nessa época, foi depois que eu terminei o livro. Quando eu terminei o livro, eu falei, eu preciso descobrir o que, que eu fiz aqui, qual que foi a técnica por trás. Só que, ao mesmo tempo, como eu era telefonista, eu pensava o seguinte: eu preciso de um futuro, eu preciso de uma carreira prática, um ganha-pão, vamos falar português simples, né? E o que eu posso fazer para juntar minha paixão literária? Porque assim, eu já amava ler, né? Desde a época que eu fiz Senai, com 16 anos, dos 16 aos 18 eu fiz Senai, eu fui eletricista de manutenção industrial, e aí
eu aprendi a gostar de ler lá na bibliotequinha do Senai. Foi quando eu conheci C.S. Lewis, Philip Pullman, os clássicos, né, da literatura fantástica. Conan Doyle. E aí eu me vi como ator, não apenas passivo no meio literário. Eu podia produzir as minhas histórias. Eu falei, cara, eu quero fazer isso. Só que me deu um estalo, eu preciso unir essa paixão de criar histórias com um ganha-pão prático. Eu acho que isso, a maioria dos escritores já passou por isso, né? Então, aí eu descobri a faculdade de letras, ingressei, né? E depois de muito tempo me formei e, na verdade, até que deu certo, né? Porque é o meu ganha-pão hoje como professor, é o que me sustenta enquanto eu continuo criando aí meus mundos fantásticos. Qual foi a maior dificuldade que você teve quando você decidiu assim, quero ser escritor? Olha, a maior dificuldade foi terminar de escrever. Porque, veja bem, eu acho que a gente está falando com uma audiência que são muitos escritores também, né? A gente tem muitos apaixonados por literatura e muita gente que rabisca lá suas histórias, assim como nós. E a concepção da história, aquele estalo criativo, eu acho que é a parte mais gostosa e mais fácil. O difícil mesmo duro é sentar na cadeira por horas e horas e horas e escrever. Porque assim, você tá com aquela ideia que você quer chegar naquela parte onde o vilão confronta todo mundo e o herói tem que fazer uma escolha, aquela chave, aquele diálogo que tá na sua mente, e você tem que carregar aquilo por meses ou até anos. Porque você tem que desenvolver o mundo, criar os coadjuvantes, criar os personagens, aprender uma boa narrativa, criar o cenário, até chegar na parte gostosa da história. Então, acho que realmente a parte mais difícil de escrever é concluir. Você tem que fazer realmente um namoro com a sua obra, você tem que se comprometer, você tem que estar ali tratando ela com o respeito que ela merece. Por isso que eu sempre digo, eu sou meu maior fã, porque se eu não fosse, eu não concluiria as minhas histórias. Então, para mim, realmente, essa é a parte difícil, mas quando ela acaba, vale a pena. Verdade. Você já pensou em desistir em algum momento? Alguma vez, não vou mais, não vou escrever, não quero mais, não tá dando, tá difícil. Já, com certeza. Depois da faculdade, quando eu comecei a fazer pós-graduações também, eu pensei em me entregar para o academicismo, porque literatura, principalmente literatura fantástica, é uma área um pouco difícil de encontrar. Um pouco, vamos ser sinceros, é uma área muito difícil de encontrar reconhecimento. Eu passei pela fase que todo escritor passa de acreditar que se você entregar o seu original para uma editora, para várias editoras, alguém vai acreditar em você e vai pegar a sua mão e vai te guiar e vai te publicar e divulgar, né? E talvez a sua história não seja melhor, mas ela vai ter um espacinho ali. Mas né, quando você vence essa frustração, você descobre uma segunda paixão, que é escrever, porque a história tem que ser contada. E eu acho que a maioria dos autores no Brasil agora, os autores independentes, eles são pedras preciosas no Brasil, porque eles escrevem pela paixão daquilo que estão contando. Uma história para um autor independente no Brasil não é um meio de ganha-pão, é uma missão, é uma obra que tem que ser contada e tem que ser espalhada. Quando a gente escreve uma história e olha para ela e fala, nossa, isso aqui é tão bom, eu queria que mais pessoas vissem isso aqui para a gente compartilhar, né, como fãs mesmo da nossa criação. Então eu acredito que isso daí tem um valor muito grande que nenhuma frustração vai superar. Vamos falar um pouco agora sobre o livro, O Conto do Assovio. Eu li o livro, né? Eu até mandei mensagem para você falando as coisas sobre... que é ótimo você ter o próprio escritor para poder comentar, né? Às vezes a gente lê o livro, aí fica, queria falar com alguém, às vezes não tem com quem falar, e você tendo um escritor para poder falar, é ótimo. Então, tipo assim, eu gostei muito do livro, particularmente, né? Mas, assim, conta um pouco a sinopse do livro, sobre o que ele fala, para as pessoas que estão nos assistindo ficarem curiosos também, quererem ler. Então, com a licença de vocês, deixe-me mostrar para vocês O Conto do Assovio, uma história no universo de Pelúria. O que é Pelúria? Pelúria é um mundo igual ao nosso, só que ao invés de seres humanos, tem bichinhos que andam, conversam, se amam, se odeiam, guerreiam, lutam, protegem.
Tá? E nesse mundo tem vários reinos. O primeiro reino que a gente começa a conhecer nesse primeiro livro é o reino de Arcádia, onde tem uma raça de cachorrinhos chamados canides. Tá? Um canine, que seria o singular de canides, tá? Ele pode ser um lobinho, pode ser um cachorrinho, pode ser uma hiena, pode ser um corgi. Tá? E a gente vai conhecer essa história num universo bem pequeno, intimista, na verdade, tá? Que é o reino de Arcádia, que é controlado por mãos de ferro pelo rei Lycaon. Tá? Esse reino ele tem um quê de uma mistura de Grécia com Roma antiga, porque tem um lugar chamado Coliseu, que é onde ficam os escravos do reino. Tá? Ele é um reino escravocrata, controlado por mãos de ferro, como eu falei. E o príncipe Nictimus, que é o caçulinha do rei Lycaon, ele é um lobinho doentinho quando ele é filhote. E num certo momento, o rei pergunta para os seus filhotes o que ele pode dar de presente para eles, né, num banquete real, tal. E o Nictimus ele pede uma coisa muito simples, um amigo. Bom, mas onde um rei vai encontrar um amigo para um príncipe doentinho, né? Que qualquer um que influenciar a cabecinha dele, estiver ali no meio, pode controlar ele, ao invés da família real ser a controladora. Então o rei pede para o mestre dos servos, o Fane, que está aqui atrás, ir até o Coliseu de Arcádia e tirar de lá um escravo para ser o amigo do príncipe fraquinho, doentinho. Esse escravo, o filhotinho de lobo branco que é tirado de lá, é o Whistle. E ele é levado para o palácio real para crescer junto com o Nictimus. E aí, ele como servo do Nictimus, ele recebe uma focinheira encantada que inibe a voz dele. Tá? Aí os dois crescem juntos, acabam se aproximando, além da conta, e aí na vida adulta acontece uma tragédia no reino. Tá? Essa tragédia ela abala tanto o reino que ela muda completamente os poderes em Arcádia. E, se não bastasse isso, acontece uma tragédia também entre o Nictimus e o Whistle, que acaba mudando o destino dos dois. E é sobre isso que vai falar o conto do Assovio. De todos os personagens que a gente tem aí nesse livro, o que te marcou mais? Diz assim, nossa, esse personagem... O que me marcou mais, com certeza, foi o protagonista mesmo, o Whistle. Porque a gente sempre vê a história do ponto de vista do protagonista, né? É sempre quem a gente tá ali atrás da câmera, né? Junto com a gente, vivenciando, descobrindo o mundo. E é interessante quando você vê que o mundo não é preto e branco, assim, não tem os malvadões e os bonzinhos, né? Tudo tem um tom de cinza, né? Até até tem um pé na realidade, né? A gente pensa que a bondade tá aqui, a maldade tá ali, aí de repente tudo vira num plot twist na nossa vida. Então eu me vi muito através dos olhos dele, mas pro autor, assim, o autor dele fica saltando de um personagem pro outro, né? De uma mente pra outra. Então a gente acaba vivendo todos os personagens, mas eu tenho um carinho muito grande pelo Whistle, o Lobo Branco. Tem alguma experiência pessoal dentro da história que você retratou no livro? A experiência pessoal, eu não sei se teria exatamente no livro, mas para a criação dele tem, com certeza. Veja bem, eu tinha escrito o Banco dos Leões lá atrás, publicado na internet, tentado vender, não deu certo, beleza, deixei aquilo por lá. Em 2019 veio a pandemia, né? Eu fiquei em casa, todo mundo acabou sendo influenciado negativamente. Só que nesse meio tempo, alguns amigos do trabalho resolveram jogar RPG online. Eu descobri o Discord, descobri várias plataformas onde a gente podia interagir, né, à distância, e começamos a jogar D&D. Começamos a jogar online, tinha um mestre, e a gente jogou várias aventuras, e nesse meio tempo eu acabei tendo essa impressão. Veja bem, na época eu ainda não tinha nem laudo de autista, nem suspeitava nada disso. Eu tive a impressão de que eu estava sendo incômodo para um jogador em específico. Tá? Que às vezes eu fazer uma inserção onde não deveria, às vezes puxar a narrativa para mim, né? Muito sem querer mesmo, né? Eu nunca gostei de ser o centro das atenções, mas se dá uma risada fora de hora, enfim. Eu sentia que a minha interação verbal ali na mesa acabava atrapalhando o jogo. E aí eu tive para mim o seguinte, tá bom, na próxima campanha eu vou criar um personagem que não fala. Só de raiva, assim, foi tipo meio birra, sabe?
Então eu vou criar um personagem que não fala, eu não vou incomodar ninguém, não sei o quê. Aí eu criei o Whistle, né? Que em inglês seria algo como assovio. Né? O Whistle, ele tem uma focinheira encantada, eu já comecei a bolar daí. O universo todo foi moldando em volta do personagem, que foi colocada nele, porque ele era servo real do Nixmus. Também seria o primeiro personagem gay, né, assumidamente gay, da história que eu colocaria. Então isso daqui seria uma pontadinha minha ali também, né, pela minha sexualidade. Aí eu criei o universo, todo o reino. Na verdade, todos os reinos que eu inseri, né, toda a mitologia, toda a lore que eu inseri, ela era baseada no RPG que a gente estava jogando. Quando eu estava com tudo aquilo pronto para ser o meu backstory do meu personagem, a mesa acabou. Houve uma confusão, os amigos se separaram, essas coisas que acontecem, né, na nossa vida. Acabei entrando numa depressão bem forte depois daquilo. Emagreci bastante, eu perdi tipo 20 quilos. Sem brincadeira, eu sequei na época. E beleza. E eu fiquei com aquele personagem, com aquela lore que eu tinha escrito nas mãos. Eu falei, tá bom, né? Mais um personagem que eu vou engavetar aqui. Só que aqueles personagens, começou a acontecer aquele fenômeno na minha cabeça de novo. Começou tudo a borbulhar. Eles estavam pedindo pra eu contar a história deles. Aí eu falei, tá bom, eu não posso utilizar esse material que foi criado pelo mestre na mesa, mas eu vou adaptar e vou continuar contando a história dele. Aí eu criei o reino de Pelúria, que era outro reino da mesa que a gente pedia. Criei o reino de Pelúria, criei os continentes, o rei, as magias. Aí eu comecei a escrever, e não parei até agora, porque cada vez tem mais história pedindo para ser contada. Então foi mais ou menos assim que eu comecei a inserir a realidade dentro da obra. Eu gostei muito que quando você começa a ler o conto, ele dá uma explicação sobre o reino. Não é só uma coisa que ele joga ali na história e você tem que começar a desvendar, não. Tem uma pequena explicação e você... Eu me senti como se estivesse num jogo de RPG. Eu gosto muito. Então, quando eu comecei a ler o começo, eu me senti ali imersa num jogo de RPG e comecei já a imaginar e foi muito legal. Tem umas críticas sociais no seu livro. Tem alguma inspiração, assim, na questão do mundo? Você utilizou alguma coisa do nosso mundo para inserir ali no conto? Sim, com certeza, né? Como eu falei, o mundo de Pelúria, ele não é um preto no branco. Muitas vezes, da maior parte dos momentos, é tudo misturado, são tons de cinza. Né, assim como o nosso mundo. E nem nessa relação entre reis e escravos, mestres e servos. A gente não tem um preto no branco, né, o malvadão, impositor e o pobrezinho oprimido. Não, espere reviravoltas a todo momento e depois volta para o mesmo lugar, depois volta de novo. Um exemplo do segundo livro, né, que não é spoiler, tá, ele está bem perto do começo. No primeiro livro eu já trato um pouquinho do Coliseu de Arcádia, onde estão os escravos do reino. Os escravos, eles são uma casta social como qualquer outra. E no segundo livro eu começo a desbravar um pouco mais como que era essa questão dos escravos. E você vê que ali eles não estão escravos apenas porque tem uma força opressora em cima deles. Não, né, como diria um sábio qualquer, é um saco de caranguejos, né? Quando um está tentando subir, o outro vem e puxa. Tá? Então há essa interação. Tudo tem um de quê por trás. É bem complexo, assim como é o nosso mundo mesmo, né? Então eu acabo tratando meio que as minhas obras como um cenário de análise da realidade, para a gente poder entender um pouquinho mais a realidade onde a gente está inserida. Você está no segundo livro já. Vai ter um terceiro, um quarto, um quinto? Eu espero que sim. O meu plano é escrever pelo menos mais um livro, mas para respeitar um passo de enlaces, né, para respeitar uma quantidade de plots dentro do livro e acabar não virando um Game of Thrones da vida, eu acredito que eu vá dividir o próximo livro em 2 livros, para poder dar mais atenção para os momentos necessários. E também não ficar um calhamaço muito grande, porque o segundo livro ficou um calhamaço bem, bem grande, de 500 páginas. Então, Foi um susto de 150 páginas.
O primeiro livro é a dose gratuita, vamos dizer assim. Aí depois veio o calhamaço, pá, toma aqui. Mas eu espero continuar escrevendo esse livro, pelo menos nesse núcleo de história, de 1 a 2 livros. Certo. Quanto tempo levou para escrever o primeiro e o segundo livro? Teve uma diferença assim de tempo muito longo, demorou muito, de um para outro? Sim, o primeiro livro, ele foi escrito e reescrito várias vezes, né? Como eu falei, a primeira vez que eu escrevi ele era apenas uma backstory pro meu personagem, então ele não tinha nem 20 páginas. Era só apresentando o personagem, o que aconteceu, como que ele parou naquela situação, e bola pra frente, vamos desenvolver o resto na mesa. Aí depois, quando eu decidi que ele seria um livro mesmo, eu voltei, sentei, reescrevi, e eu acredito que foi entre uns 9 meses a 1 ano, em 2023. Aí depois, assim que eu terminei de escrever ele, eu já parti para escrever o segundo livro, que é A Jornada do Assovio. Então, A Jornada do Assovio eu estou escrevendo desde 2023, com pausas, com reescritas, com momentos para eu voltar e estudar. É um fato curioso. A Jornada do Assovio, ela começa com o reino de Arcádia devastado por uma praga que é o flagelo de verão, que é um evento sazonal de sequidão, né, um evento de tormenta que aflige a Arcádia, que deveria durar pelo menos 1 ano. Ele vem e vai, depois de 1 ano, ok, acabou. Volta a ser um lugar próspero, normal. Só que esse durou 15 anos e não tem trégua. Ele não tem sinal de que ele vai acabar. Então a gente começa na Jornada do Assovio pegando a Arcádia desse jeito. E é um reino desértico, praticamente sem vida. Como que os personagens estão sobrevivendo ali? Como que as pessoas estão, que os canines estão dando conta do recado? Então, quando eu estava começando a escrever, beleza, a inspiração vem, vou escrevendo. Aí teve uma hora que eu dei um pausa. Falei, tem muita cena de deserto, eu preciso saber se eu estou fazendo isso direito. Vou nos mestres, vou nos clássicos. Então eu parei de escrever lá para a página 100 e pouco, 200 e pouco, e comecei a ler Duna. Eu peguei toda a série de Duna, baixei no celular mesmo, e fui lendo, e prestando atenção principalmente nas partes do deserto. E aí, quando eu terminei a série Duna, aí eu falei, pronto, acho que agora eu tô preparado para voltar e dar continuidade no meu trabalho, saber que eu vou fazer um deserto coeso, né? Não um deserto de fantasia que, quente, opa, um rio, uma coisa assim, sabe? É quente, mas ninguém sofre ao certo. Não, os personagens sofrem, e o mais importante para mim, eles se adaptaram àquela situação. Então você tem embasamento para eles estarem ali, e o deserto ele influencia nas culturas que são criadas, ele influencia nas decisões que são tomadas. Não é apenas um cenário de fundo do Chapolin, sabe? Não importa, a história, não importa o cenário, bota aí qualquer coisa. Antigo Egito, vai. Então é a mesma história no Egito. Agora a China, bota aí, então é a mesma história na China. Não, aquela história foi contada num país desértico, com privações, com perigos à torta e à direita, com caravanas de bandidos chegando em qualquer lugar. Então você tem que agir dessa forma, você não pode bobear. Então eu acho que foi mais ou menos assim que foi desenvolvido o segundo livro. Então eu estou escrevendo ele basicamente desde 2023, 2024, o segundo. O primeiro foi um pouco mais rápido, não levou 1 ano. Foi lançado agora, não foi dia 15? Foi, dia 15 foi lançada a Jornada do Assovio, que é o segundo livro. Você falou um pouco sobre o autismo, né, que recebeu o diagnóstico de autismo. Descobrir que tinha autismo lhe atrapalhou em algum momento na escrita? Você pensou em desistir? Disse assim, agora que eu tenho um diagnóstico, eu não posso mais. Tentou se invalidar de alguma forma? O que eu tenho a dizer a respeito do autismo, que é uma coisa, o diagnóstico em si, para mim, é uma coisa relativamente nova, né? Eu comecei a pesquisar, eu comecei a me analisar realmente no ano passado. Eu descobri o autismo enquanto eu estava na faculdade, né, entre 2014 e 2017, eu descobri a questão do autismo, mas foi aquela história, como isso acontece com a maioria das pessoas que tem diagnóstico já na vida adulta, né? Você começa a ler sobre o autismo, você vai falando, nossa, que coisa esquisita, aí vai lendo as características, até que parece um pouco comigo, mas nada a ver. Aí você vai lendo e vai batendo.
Bom, mas isso aqui todo mundo tem, né? Ninguém gosta de multidão, textura de roupa, tal, tal. Aí você começa a ler sobre os prejuízos, você fala, opa, agora tem coisa errada aqui, tá batendo demais. E a explicação é como se você vai vendo a explicação para vários problemas que você não sabia nomear anteriormente. Aí, beleza, ano passado eu decidi, bom, é melhor eu tirar isso a limpo, né? Vou consultar especialistas. Aí eu comecei a passar com psiquiatra, a psiquiatra solicitou o exame neuropsicológico, aí eu fui atrás, fiz o exame. Eu sempre tive para mim que eu não queria fazer com especialistas pagos, porque, né, a gente tem essa questão do preconceito de que, você pagou pelo seu laudo. Não, então tudo bem, eu vou atrás de especialistas voluntários, né? Entrei em várias filas. Aí nesse ano eu comecei a fazer em janeiro toda aquela bateria de testes, bateria de QI, entrevista, o teste de não sei o que, o teste de não sei o que lá. E depois de 3 meses de teste, aí veio o diagnóstico. Tanto que a psiquiatra ela tinha suspeitado de TDAH e TEA nível 1, que é o antigo Asperger, né? Aí chegou lá, olha, você não tem TDAH, mas tudo indica que você tem autismo, TEA nível 1, tá aqui o laudo, 30 páginas de laudo, né? Tudo certinho, certificado. E aí eu fui, bom, ok, então a sensação que eu tive, e me desculpem, tá? Isso aqui não é para ofender, nem rebaixar, nem nada. A sensação que eu tive quando eu tive o diagnóstico é a mesma daquelas do filme de terror, que tá acontecendo um monte de coisa esquisita na casa e você não sabe o que é, todo mundo acha que você é louco, aí vem um especialista e fala, não, meu amigo, é que a casa tá assombrada. É isso, esses... Aí dá aquele ali, bom, então eu não tô louco? Esse fenômeno tá acontecendo mesmo comigo? Tá sim, vamos resolver a partir daqui. Então deu aquele alívio de saber que tudo que eu passei a vida inteira tem nome. Não é um problema, é uma condição, tá? Que você pode se adaptar, enfim. E principalmente o reconhecimento do esforço que você faz para equilibrar as suas dificuldades, para equilibrar as suas perdas durante a vida. Né? O autista adulto ele já deve ter ouvido muito que ele é preguiçoso, que ele é mal-humorado, má vontade, esse tipo de coisa. E aí quando você entende que não é nada disso, tá? É uma condição que eu tenho, aí você, digamos assim, se sente um pouquinho mais humano, sabe? Digno de respeito. Não sei se esse é o termo, o melhor termo para isso, mas você começa a se perdoar por não tolerar tanta bagunça, tanto barulho, você começa a se perdoar por não escolher aquela roupa maravilhosa, usar mais tactel do que qualquer dry fit, né, do que qualquer outro tecido e algodão. Você começa a se perdoar por desviar conversas, ou por se meter em conversas que são do assunto que você ama e ficar por horas falando, e as pessoas, pelo amor de Deus, fica quieto. Aí você, nossa, eu sou realmente um tonto, né, de ficar falando só disso. Não, agora eu sei que isso daqui é o que o meu cérebro tá programado mesmo, é uma condição minha. Entendeu? Então eu acho que o diagnóstico ele é muito importante, ele vai te trazer esse alívio, tá? Ele não vai te fazer se sentir culpado, muito pelo contrário, e ele está cada vez mais normalizado, o que é ótimo. Né? É ótimo que as pessoas busquem se conhecer para também poderem se perdoar, né? Perdoar suas fraquezas e começar a entender seus pontos fortes também. É mais ou menos isso, a minha experiência. A pergunta que não quer calar. É difícil ser escritor no Brasil? Olha, eu não sou daqueles que adoça a pílula, eu não gosto disso, nunca gostei. Eu perdi uma vaga de professor de inglês, porque na entrevista me disseram, o que você vai falar para os seus alunos que tem dificuldade de aprender inglês? Aí eu respondi, olha, provavelmente você nunca vai ser fluente na sua vida. Tá bom? Mas você vai aprender a falar um pouquinho para você aprender a se comunicar com outras pessoas no idioma nativo, entendeu? Então, quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Então, não foque só na fluência, né? Foque na comunicação. Pronto, perdi o emprego. Porque eu devia ter sustentado a mentira de que você vai ser fluente em 6 meses. Eu não consigo ser assim. É uma característica do autismo, né? A sinceridade exacerbada. A gente realmente se sente mal de ficar segurando o que não é. Mas enfim, voltando à vaca fria, é difícil ser escritor no Brasil. A maior parte das pessoas que trabalham com arte no Brasil, elas trabalham com o que elas não gostam, um design, alguma coisa, né, para os outros, entendeu? Mas quem trabalha com arte autoral, eu conheço
autores famosos até de gibi, né? E, bem, o que eu aconselho é o seguinte: não deixe de procurar meios de sustentar as suas necessidades em busca do seu sonho. O seu sonho, ele tem que ser uma parte sua, importante. Tá? Então encaminhe sempre ele como uma ferramenta. Você tem que dominar ele, igual um cavalo selvagem mesmo. Tá? Não deixe ele te levar para onde ele quiser, não. Porque a gente está num país em que as editoras publicam apenas o que faz sucesso lá fora e vem para cá, tá? Ou autoajuda. Tá? Raramente um ou outro autor desponta, mas por muito esforço individual e aplicando muito risco próprio. Né? Como exemplo, eu lembro do próprio André Bianco, né, o nosso autor de suspenses vampirescos aí, favorito, né, e a carreira inicial dele foi justamente investindo tudo que ele tinha como autor independente. Não surgiu uma editora mágica que leu o original dele e falou: nossa, você é incrível, vem cá, nós vamos te publicar. Não, isso daí é mito. Não existe isso no Brasil. Tá? As editoras querem publicar o que faz sucesso, e fazer sucesso é extremamente complexo no Brasil. Então a minha sugestão é: faça por amor, ame o que você faz, seja seu fã número 1, tá? Invista mesmo no que você faz, mas invista também em você, tá? Porque autor morto não escreve nada. O autor faminto não escreve nada. Então, invista na sua segurança financeira, né? Aprenda a trabalhar com dinheiro, é importantíssimo. E não para de escrever. Continua escrevendo. Escreva, porque um dia a sua obra vai encontrar o público dela. É isso. Tem até um autor famoso, né, brasileiro, que ele falou que ele fez primeiro sucesso lá fora para poder chegar aqui, porque as editoras, elas geralmente pegam o que faz sucesso lá fora. E aqui no Brasil a gente tem muitos escritores bons que merecem reconhecimento e infelizmente não tem, né? Como foi publicar um livro, e-book e físico? Você falou que você tem um selo, né? Isso. É o Dirty Paul's Books, esse selinho aqui da patinha, ó. Inclusive são 3 patinhas, que é a pata de leão, de cervo e de rato, em homenagem ao meu primeiro livro, que é o Banco dos Leões. Os 3 protagonistas são um leão, um cervo, uma corça, no caso, e um ratinho. Tá? Uma dentro da outra. Então, esse é o meu selo apenas para histórias com bichinhos, sem seres humanos. É isso aqui. Qual conselho você daria para os escritores que estão aí nos assistindo e os que vão nos assistir, pois esse vídeo também ele vai ser postado lá no YouTube, né? E posteriormente aí novos autores também vão estar nos assistindo. Qual seria o conselho que você daria para eles? Olha, de cabeça, sem preparação, eu diria que o meu conselho é: o caminho é escuro, é solitário acima de tudo, tá? Você vai dançar sozinho por muito tempo, mas não pare de dançar, porque a música ainda está tocando. Continue escrevendo, não pare de escrever. Tá? Cuide de você mesmo, beba bastante água, tá bom? Cuide da sua saúde física e financeira, cerque-se das pessoas que te amam, que te apoiam, mas acima de tudo, mesmo na solidão, mesmo na escuridão, não pare de escrever. A sua história vale ser contada. Se você não acreditar nela, ninguém vai acreditar. Tá bom? Seja o seu maior fã. É isso que você tem que ser. Muito bem. Vamos fazer uma dinâmica agora? Vamos! Vamos fazer uma dinâmica. Eu vou fazer uma pergunta e você vai responder. Um bate e volta, sabe? Vamos lá. Tô ansioso. Herói ou vilão? Herói. Qual seria seu poder mágico? Voar, com certeza. Você prefere a imortalidade ou um poder absoluto? Imortalidade seria muito bom. Qual personagem seu você gostaria de ser por um dia? Uau, por um dia. Eita, qual personagem meu seria por um dia? Essa me pegou. Acho que eu seria o Rei Lycaon. Mas isso só vai ser esclarecido no futuro, nos próximos capítulos. Se pudesse entrar em um dos seus livros, qual seria ele?
O Banco dos Leões, com certeza. Ah, eu amo aqueles personagens do meu coração. Você sobreviveria ao seu próprio universo? Ih, rapaz. Eu diria que sim. Eu diria que sim. Com muita dificuldade. Ao flagelo do verão, sobreviveria? Com muita dificuldade, eu acho que sim. Olha, que difícil essa pergunta, hein? Tem muitos perigos. Onde é que as pessoas podem encontrar o seu livro? Meus livros hoje eles estão disponíveis. O Banco dos Leões ele só está disponível no Wattpad, o que é bom, tá lá de graça para quem quiser procurar. E tanto o Conto do Assobio quanto a Jornada do Assobio estão disponíveis lá na Amazon em versão e-book e no Clube de Autores em versão física. Tá? Então você pode levar essa chaproca aqui, ó, esse calhamaço para casa em versão física para enfeitar sua estante lá no Clube de Autores. E se você é chegado num e-book, lá na Amazon. Como é que as pessoas podem te seguir? Qual o seu arroba? Todos os meus arrobas são dirty.pauls.books, exatamente como está aqui. Dirty Pauls Books, com pontinhos separando. Por enquanto, só na TikTok e Instagram. Tá certo. Eu agradeço muito a você por estar aí fazendo parte do nosso primeiro episódio. O prazer é meu, imagina, é muito divertido. Espero voltar aqui nos próximos livros. Conhecer seu livro, conhecer essa história maravilhosa que eu vou continuar lendo. Estou muito curiosa para ler o segundo. Fica o convite aí a todo mundo, ó, participem desse universo, a gente quer conversar com mais pessoas sobre ele. Com certeza, vamos ter aí mais autores, né, para conhecer os universos que eles criam também aqui. Muito obrigada a todos que participaram também desta live, que ficaram aqui conosco até agora. Muito obrigado, pessoal. Quem não conseguiu pegar o vídeo completo, vai estar lá no YouTube a live completa para vocês assistirem também. Obrigado, pessoal. Sigam aqui a Roberta, viu? Vão vir outros autores muito legais aí pela frente. E se Deus quiser, isso aqui vai ficar cada vez mais gigante. Vamos nos unir aí, autores independentes, não tem amarras editoriais, não usam formulinha besta de mercado, a gente escreve com o nosso coração, então apreciem essas obras que são literalmente únicas, tá bom? É isso aí. Muito obrigada. Tchau. Obrigada a todos. Beijo, pessoal. Sucesso. Obrigado.